Todos nós já ouvimos a história do Titanic. O iceberg, o navio afundando, a trágica perda de vidas. Mas há muito mais sobre esse desastre do que parece. Nesta viagem de descoberta, vamos explorar 20 fatos arrepiantes sobre o Titanic que ninguém conhecia. Desde os feitos heróicos dos engenheiros, até as origens do conhecido iceberg, prepare-se para ver e se surpreender com esses fatos. Número 20. Os engenheiros do navio. Imagine a seguinte cena: é o ano de 1912, e o Titanic está afundando mais rápido do que as esperanças de Rose de fugir com Jack. Você sabia que nenhum dos engenheiros do navio sobreviveu? Não foi porque eles não puderam entrar nos poucos barcos disponíveis. O motivo foi porque eles optaram por permanecer leais a seus empregos. Enquanto os passageiros estavam ocupados pegando suas joias e pertences, esses homens estavam na sala de máquinas, mantendo o navio flutuando pelo máximo de tempo possível. Joseph Bell e sua equipe de 24 engenheiros, incluindo 6 engenheiros elétricos, 2 caldeireiros, um encanador e seu funcionário, são os heróis desconhecidos do Titanic. Eles sabiam que sem energia, o Titanic afundaria muito rápido. De fato, quando o Titanic se dividiu em dois, os engenheiros não deixaram de cumprir seu dever, e a energia permaneceu ligada até o último momento. Eles continuaram a operar as bombas de água, as máquinas de telegrafia e os geradores de energia, tudo para garantir que os sinais de socorro fossem enviados e que os botes salva-vidas pudessem ser lançados. Essas almas corajosas sacrificaram suas próprias vidas para dar a outros uma chance de lutar. Número 19. A origem do iceberg. O iceberg que afundou o Titanic não era um pedaço de gelo qualquer. Um grupo de cientistas da Universidade de Sheffield descobriu que o iceberg do Titanic foi causado por um período de clima quente e úmido que enfraqueceu as geleiras e as tornou mais propensas a se romperem. Esse iceberg que afundou o navio media 125 metros de comprimento e mais de 1 milhão de toneladas estimadas. Isso é quase tão pesado quanto uma manada de 40 elefantes ou uma pequena lua. O Titanic não teve a menor chance contra esse iceberg colossal que vinha se formando há anos. O iceberg perfurou mais de 100 metros do casco do navio como se fosse feito de papel, e o resto é história. A origem do iceberg que afundou o Titanic é um lembrete da força da natureza, e da importância de estarmos preparados para eventos climáticos extremos. Número 18. O funil impostor. No topo da imponente estrutura do Titanic havia 4 torres de fumaça, ou como gostamos de chamá-las, funis. À primeira vista, parece que todos eles estão fazendo seu trabalho, lançando fumaça para o céu. Mas a realidade é um pouco diferente. Em um golpe de marketing, a White Star Line decidiu que apenas 3 desses funis seriam usados para expelir fumaça das caldeiras. Isso porque, no início do século XX, os funis eram vistos como um símbolo de velocidade e segurança. A White Star Line queria que o Titanic parecesse um navio poderoso e seguro, mesmo que isso significasse sacrificar um pouco de funcionalidade. O quarto funil era, na verdade, uma sala de fumantes de primeira classe. Era um espaço luxuoso, decorado com painéis de madeira e acabamentos em bronze. O funil era tão bem feito que era difícil dizer que ele não era real. A farsa não parou por aí. Os irmãos do Titanic, o Olympic e o Britannic, também tinham funis falsos. Esses navios acreditavam que os passageiros ficariam impressionados com a aparência de 4 funis, mesmo que apenas 3 deles fossem funcionais. O funil a mais pode ter afetado a distribuição do peso do navio. Isso poderia ter causado um desequilíbrio, tornando-o mais propenso a afundar mais rápido. Isso é um lembrete de que a história nem sempre é o que parece. Número 17. A falta de botes salva-vidas. Mais de 2.200 pessoas embarcaram no Titanic, sem saber do destino trágico que as esperava. Mas havia um problema: o navio tinha apenas 20 botes salva-vidas, muito poucos para acomodar todos os passageiros e tripulantes.
Os proprietários do Titanic acreditavam que ter mais botes salva-vidas tornaria o navio menos elegante e que os passageiros da primeira classe se sentiriam incomodados com a visão deles. Além disso, as normas de segurança da época eram insuficientes, exigindo apenas 16 botes salva-vidas para um navio do tamanho do Titanic. Quando o Titanic colidiu com um iceberg, houve uma corrida para os botes salva-vidas. No entanto, havia apenas espaço para cerca de 1.178 pessoas, o que significa que mais de 1.000 pessoas foram deixadas para morrer. A falta de botes salva-vidas foi um fator importante no número de mortes no naufrágio do Titanic. Se os proprietários do navio tivessem sido mais cuidadosos com a segurança, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Número 16. Vítimas desconhecidas. O naufrágio do Titanic foi uma tragédia de proporções épicas. A verdadeira tragédia é que ainda não sabemos exatamente quantas pessoas morreram. Os números oficiais dizem que foram 1.514, mas a verdade é muito mais complicada. Isso porque as listas de passageiros e tripulantes do Titanic não eram completas. Além disso, algumas pessoas podem ter viajado com nomes falsos ou podem ter sido confundidas com outras pessoas. A recuperação dos corpos também foi um desafio. Apenas entre 316 e 337 corpos foram recuperados, o que representa apenas 23% das vítimas. O restante dos corpos provavelmente ainda está no fundo do Oceano Atlântico. Ainda mais trágico é que muitos dos corpos recuperados não puderam ser identificados. De fato, 42% dos corpos enterrados em Halifax, Nova Escócia, Canadá, permanecem sem identificação. Em 2008, por exemplo, finalmente foi identificada a identidade do corpo de um bebê de 19 meses, Sidney Leslie Godwin. Levou 96 anos para que sua identidade fosse finalmente descoberta. A identificação de vítimas do Titanic é uma tarefa complexa e desafiadora. No entanto, é importante continuar procurando por essas pessoas, para que possam finalmente ser homenageadas e lembradas. Número 15. A superrefração prejudicou o Titanic. O naufrágio do Titanic foi uma tragédia de proporções épicas, com mais de 1.500 pessoas perdendo suas vidas. No entanto, uma nova pesquisa sugere que a superrefração, um fenômeno meteorológico que causa miragens, pode ter desempenhado um papel importante no desastre. A superrefração ocorre quando as camadas de ar com temperaturas diferentes se misturam, fazendo com que a luz seja curvada. Isso pode causar a distorção de objetos distantes, fazendo com que pareçam mais próximos ou mais distantes do que realmente estão. De acordo com o historiador Tim Moulton, as condições atmosféricas na noite do naufrágio do Titanic eram ideais para a superrefração. O ar estava muito instável, com camadas de ar frio abaixo de camadas de ar mais quente. Isso criou um falso horizonte que fez com que o iceberg que colidiu com o Titanic parecesse mais distante do que realmente estava. Os vigias do Titanic podem não ter visto o iceberg a tempo porque ele estava escondido atrás do falso horizonte. Número 14. O cancelamento do exercício de evacuação. Esse foi um erro trágico que contribuiu para o alto número de mortes no naufrágio. Os exercícios de evacuação eram uma prática comum nos transatlânticos da época, e o Titanic deveria realizá-los semanalmente. No entanto, no dia 14 de abril de 1912, o capitão Edward John Smith decidiu cancelar o exercício. A razão exata para o cancelamento não é clara, mas alguns relatos sugerem que Smith queria realizar um último culto dominical antes de sua aposentadoria. A decisão de Smith foi um erro de julgamento grave. O Titanic estava navegando em águas conhecidas por ter gelo, e outros navios na área haviam emitido avisos de icebergs. Se o exercício de evacuação tivesse sido realizado, os passageiros e a tripulação teriam tido uma melhor compreensão do que fazer em caso de emergência. É possível que, se o exercício tivesse sido realizado, mais vidas poderiam ter sido salvas. Quando o Titanic bateu em um iceberg, apenas 20 de seus 22 botes salva-vidas estavam disponíveis para os passageiros e a tripulação.
Isso significava que apenas metade das pessoas a bordo poderia ser evacuada com segurança. O cancelamento do exercício de evacuação é um lembrete da importância da preparação para emergências. Número 13. A Banda do Titanic. Essa é uma das histórias mais memoráveis do naufrágio. Os 8 músicos, liderados por Wallace Henry Hartley, continuaram tocando até o fim, fornecendo conforto aos passageiros aterrorizados. A crença popular é que a banda tocou o hino My God, Totei até o último momento. No entanto, relatos de sobreviventes indicam que a última música que tocaram foi Dalton. A banda também teve o cuidado de guardar seus instrumentos antes de sucumbir às profundezas geladas. Apenas 3 dos 8 corpos dos músicos foram recuperados, e Wallace Hartley foi encontrado quase 2 semanas depois, segurando seu estojo com seu amado violino dentro. A história da banda do Titanic é um lembrete da coragem e do sacrifício humano. Os músicos mostraram grande bravura e compaixão em um momento de grande tragédia. Número 12. O SS Californian. Ele era um navio cargueiro britânico que estava navegando nas proximidades do Titanic na noite de 14 de abril de 1912. Os vigias do Californian avistaram os foguetes de socorro disparados pelo Titanic, mas o capitão do Californian, Stanley Lord, ignorou os sinais. O capitão Lord afirmou que os foguetes eram sinais de rotina da companhia de navegação, mas testemunhas oculares disseram que os foguetes eram vermelhos, que são usados para sinalizar emergências. Ele estava a cerca de 20 milhas do Titanic quando o navio afundou. Se o capitão Lord tivesse respondido aos sinais de socorro, ele poderia ter ajudado a salvar muitas vidas. A investigação oficial do naufrágio do Titanic concluiu que o capitão Lord foi negligente, e que sua falta de atenção contribuiu para o número de mortes. O caso do SS California é um lembrete da importância de estar atento aos sinais de socorro. Número 10. A história da Mission Sincable. Violet Jessop foi uma mulher extraordinária que desafiou a morte 3 vezes, sobrevivendo aos naufrágios do RMS Olympic, do RMS Titanic e do HMHS Britannic. Em 1911, Jessop estava trabalhando como comissária de bordo no RMS Olympic, um navio de passageiros da White Star Line. Em 20 de setembro daquele ano, o Olympic colidiu com o HMS Hawke, um navio da Marinha Real Britânica. O acidente causou graves danos ao Olympic, mas Jessop e a tripulação conseguiram levar o navio de volta ao porto com segurança. No ano seguinte, ela estava a bordo do RMS Titanic, o navio mais luxuoso do mundo, na época. Em 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg e afundou, matando mais de 1.500 pessoas. Jessop foi colocado em um bote salva-vidas e sobreviveu ao naufrágio. Em 1916, Jessop estava a bordo do HMHS Britannic, um navio hospital da Marinha Real Britânica. Em 21 de novembro daquele ano, o Britannic atingiu uma mina e afundou. Jessop foi resgatada do mar, mas sofreu uma fratura no crânio. Número 9. As falhas que levaram ao naufrágio do Titanic. O navio era considerado inafundável, mas uma série de falhas contribuíram para seu afundamento. O Titanic tinha um casco de aço com fundos duplos e 15 anteparas estanques. No entanto, as anteparas não eram tão altas quanto o esperado, permitindo que a água fluísse de um compartimento para outro. Além disso, as tampas das anteparas não eram estanques, o que significava que a água podia entrar nos compartimentos mesmo que as anteparas estivessem intactas. O Titanic recebeu vários avisos de icebergs na noite do naufrágio. No entanto, o operador de rádio, Jack Phillips, estava ocupado transmitindo mensagens dos passageiros e não conseguiu prestar atenção a esses avisos. Além disso, o capitão do Titanic, Edward John Smith, decidiu manter o navio a uma velocidade alta, mesmo sabendo que havia icebergs na área. O navio SS Californian estava a cerca de 12 milhas do Titanic quando o naufrágio ocorreu. O Californian tinha visto o Titanic e enviado uma mensagem avisando sobre icebergs na área. No entanto,
A mensagem do Califórnia não foi recebida pelo Titanic. O naufrágio do Titanic levou a uma série de mudanças nas leis e regulamentos da navegação marítima. Número 8. Os restos humanos do Titanic. Os destroços do Titanic foram localizados em 1985, mas ainda não foram encontrados restos humanos completos. No entanto, há evidências de que restos humanos ainda podem estar presentes no navio. Em 2004, uma foto de uma bota e um casaco de couro foi divulgada. A foto foi tirada por uma equipe de exploradores que visitava o Titanic. A bota e o casaco pareciam estar presos no casco do navio, sugerindo que restos humanos podem estar localizados nas proximidades. O renomado cineasta James Cameron, que visitou os destroços do Titanic 33 vezes, afirma não ter visto nenhum resto humano. No entanto, ele reconhece que é possível que restos humanos ainda estejam presentes no navio, em áreas que não foram exploradas. Há muito tempo, as autoridades federais discordam sobre o destino do Titanic. Alguns acreditam que o navio deve ser preservado como um monumento histórico, enquanto outros acreditam que os destroços devem ser explorados e estudados. Em 1986, foi promulgado o RMS Titanic Memorial Act, com o objetivo de proteger o naufrágio. O ato proíbe a remoção de artefatos do Titanic, mas não proíbe a exploração do navio. Ainda não se sabe quantos restos humanos ainda podem estar presentes no Titanic. No entanto, é uma questão que provavelmente continuará a ser debatida por muitos anos. Número 7. John Jacob Astor IV. Sendo muito conhecido por seus talentos e interesses. Ele era o homem mais rico do mundo na época do naufrágio do Titanic, e sua morte foi uma das mais notáveis. Astor nasceu em Nova York em 1864, filho de William Waldorf Astor, um magnata da mídia e da hotelaria. Ele recebeu uma educação privilegiada e viajou pelo mundo antes de retornar aos Estados Unidos para administrar a fortuna da família. Astor era um empresário experiente e um inventor talentoso. Ele construiu o Astoria Hotel em Nova York, que mais tarde se fundiu para formar o Waldorf Astoria, um dos hotéis mais luxuosos do mundo. Astor também inventou um freio de bicicleta e um melhorador de estrada pneumático. Ele era um homem de letras e escreveu um romance semi-científico intitulado A Journey Otherworlds. Ele também era um filantropo e doou grandes quantias de dinheiro para a caridade. Astor se casou 2 vezes. Seu primeiro casamento, com Ava Villen Force, terminou em divórcio em 1909. Ele se casou novamente com Madeleine Force, de 18 anos, em 1911. Astor e sua segunda esposa estavam a bordo do Titanic quando o navio afundou em 15 de abril de 1912. Astor foi uma das mais de 1.500 pessoas que morreram no desastre. A vida de Astor foi uma história de sucesso e tragédia. Número 6. Mortes durante a construção do Titanic. A construção do Titanic foi um empreendimento monumental, que exigiu o trabalho de milhares de homens. Infelizmente, esse empreendimento também foi marcado por uma série de acidentes fatais. Ao longo da construção, 8 trabalhadores morreram e 28 sofreram acidentes graves. A maioria das mortes ocorreu por quedas, mas também houve casos de eletrocução e outros acidentes. A história de James Dobbin é especialmente trágica. Ele era um armador que morreu esmagado no dia em que o Titanic foi lançado ao mar. Dobbin estava trabalhando na estrutura do navio quando foi atingido por uma viga de aço que se soltou. Número 5. A história de Ozono. Ozono era um funcionário público japonês, que foi enviado em uma missão de pesquisa à Rússia, pelo Ministério dos Transportes do Japão. Na volta, embarcou no Titanic como passageiro de 2ª classe. Na noite do naufrágio, Ozono foi acordado por um comissário de bordo e tentou chegar ao convés. No entanto, um membro da tripulação presumiu que ele era um passageiro de 3ª classe e o impediu. Enquanto observava o bote salva-vidas 10, sendo carregado, um oficial gritou: "Há espaço para mais 2", e um homem pulou a bordo. Ozono viu isso e decidiu fazer o mesmo. Ozono sobreviveu ao naufrágio,
mas sua história não atraiu muita atenção no início. Ele procurou seus amigos da Mitsu em Nova York para pedir ajuda para voltar para casa. No entanto, quando um jornal local o apelidou de "o garoto japonês sortudo", o frenesi da mídia começou. O marinheiro encarregado do barco, Edward Beverly, disse a um inquérito do Senado dos Estados Unidos que Ozono e o outro homem devem ter se disfarçado de mulheres para embarcar. A imprensa japonesa o rotulou de covarde, e ele foi condenado pela sociedade. Ele perdeu o emprego e foi até criticado em livros escolares como um exemplo de desonra. No entanto, Ozono era valioso demais para ser perdido, por isso foi readmitido pelo ministério e continuou a trabalhar até 1939. Número 4. A superlua e o naufrágio do Titanic. A teoria de que uma superlua causou o naufrágio do Titanic é uma teoria controversa, mas que tem ganhado força nos últimos anos. De acordo com essa teoria, uma superlua em janeiro de 1912 causou uma maré excepcionalmente alta, que puxou um enorme iceberg para longe da Groenlândia, e levou para as rotas de navegação percorridas pelo Titanic. Esse iceberg normalmente teria derretido antes de chegar à rota do Titanic, mas a maré de superlua foi tão forte que impediu seu derretimento. A teoria é apoiada por evidências científicas. Astrônomos forenses da Universidade Estadual do Texas descobriram que a superlua de 1912 foi a maior em mais de 100 anos. Eles também descobriram que a maré naquela noite foi 1,5 metros mais alta do que o normal. A teoria também é consistente com o que se sabe sobre o naufrágio. O Titanic estava viajando a uma velocidade de 22 nós quando colidiu com o iceberg. Essa velocidade era considerada segura para a época, mas a colisão com um iceberg de 40 mil toneladas causou danos catastróficos ao navio. É claro que a teoria da superlua não é a única explicação para o naufrágio do Titanic. Número 3. Os destroços estão desaparecendo. O Titanic está em um estado de deterioração constante. As bactérias comedoras de metal, as correntes marítimas profundas e a corrosão por sal estão causando danos ao navio a uma taxa alarmante. As bactérias comedoras de metal, conhecidas como alomonas titânicas, são as principais responsáveis pela deterioração dos destroços. Essas bactérias se alimentam de ferro e enxofre, que são os principais componentes do aço do navio. Elas estão transformando o Titanic em uma obra-prima grotesca de formações semelhantes a estalactites, que lembram pingentes de gelo enferrujados. As correntes marítimas profundas também estão causando danos aos destroços. Essas correntes são fortes e turbulentas, e podem causar rachaduras e danos ao casco do navio. A corrosão por sal é outro fator que contribui para a deterioração dos destroços. Número 2. Os cães do Titanic. 9 cães estavam a bordo do Titanic quando o navio afundou. A maioria deles era mantida em um canil no porão do navio. Quando o navio começou a afundar, alguém os libertou, causando caos enquanto os cães corriam pelo convés. Infelizmente, a maioria dos cães não sobreviveu ao naufrágio. Alguns foram pisoteados no caos, enquanto outros foram jogados ao mar. Entre os cães que morreram estavam um Cavalier King Charles Spaniel, um Airedale Terrier, um Chow Chow e um Bulldog francês campeão chamado Gammon de Piconio. No entanto, 3 cães sobreviveram ao desastre. Número 1. Os problemas de higiene no Titanic. O Titanic era um navio luxuoso, mas mesmo assim, tinha alguns problemas de higiene. Na primeira classe, os passageiros tinham seus próprios banheiros privativos, mas na terceira classe, as coisas eram muito diferentes. 700 pessoas compartilhavam apenas 2 banheiros com apenas 2 banheiras. Uma das banheiras era reservada para as 200 mulheres, enquanto mais de 450 homens tinham que compartilhar a outra. Isso significava que as mulheres tinham que esperar em fila por horas para usar a banheira, enquanto os homens tinham que se contentar com os banheiros. Mesmo que os passageiros da primeira classe tivessem o luxo de ter uma banheira particular, eles não tomavam banho todos os dias. Na época,
Era comum as pessoas passarem uma semana inteira sem tomar banho. Isso significava que os passageiros do Titanic passavam a viagem inteira se ensopando em seu próprio suor e sujeira. Esses problemas de higiene certamente contribuíram para a propagação de doenças no navio. Estima-se que cerca de 10% dos passageiros do Titanic estavam doentes quando o navio partiu de Southampton. Os problemas de higiene no Titanic são um lembrete de que, mesmo os navios mais luxuosos podem ter seus problemas. Por enquanto, o Titanic continuará a ser um lembrete da tragédia e da esperança. É uma história que nunca será esquecida. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.